ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não nos conformes com a história, pois espera, eles esperam. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Graças ao nosso Deus, graças ao nosso Senhor, estamos de volta. Ontem nós meditamos na palavra de Deus, em João capítulo 7, a sugestão ou crítica dos irmãos de Jesus para que ele fosse à festa, para que ele fosse para Jerusalém. E ele disse, não chegou a minha hora. Mas ele foi logo depois, alguns dias depois. A viagem era 2, 3 dias, para gente jovem e saudável, uma viagem de 3 dias. E ele chegou lá no último dia da festa. Era uma festa de 7 dias, geralmente, e eles saíam por necessidade 3, 4 dias antes, e Jesus chegou no último dia. Nós vamos dar continuidade ao tema em João capítulo 7, versículos 28 a 38. É muito bom a gente saber. Nosso Deus ensina pela sua palavra, nós aprendemos o exemplo dos antigos e devemos transmitir para os novos. João 7:28. Clamava Jesus no templo ensinando e dizendo, vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. Eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Mas eu conheço, porque dele sou e ele me enviou. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. E muitos da multidão creram nele e diziam, quando Cristo vier, fará sinais ainda maiores do que o que este tem feito? Os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele estas coisas, e os fariseus e os principais dos sacerdotes mandaram servidores para o prenderem. Disse-lhes, pois, Jesus, ainda um pouco e estou convosco. Depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis e não me achareis. E onde eu estou, vós não podeis vir. Disseram, pois, os judeus uns para os outros, para onde irá este? Que não acharemos, irá porventura para os dispersos entre os gregos e ensinará os gregos? Que palavra é esta que disse, buscar-me-eis e não me achareis, e onde estou, vós não podeis ir? E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior. Louvado seja o bendito nome do Senhor. Meus amados irmãos, o nosso Deus nunca deixou alguém que o busca sem resposta. Deus tem a resposta. Pode não ser da forma que a gente espera e pode não ser no tempo que a gente espera, até porque nós somos todos apressados. Mas o Senhor tem a resposta. Na queda do homem, Deus prometeu levantá-lo. E durante o período
do primeiro ao segundo Adão, houve muitos recursos. Muitos recursos. Depois da queda, o homem foi tirado, expulso do jardim, para ele sentir que tinha agredido a santidade de Deus e não era mais digno de estar naquele lugar de santidade no qual Deus passava na viração do dia. A promessa foi dada, mas Deus tem o tempo todo ao seu alcance, à sua disposição. E passaram-se as gerações até os dias do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus nasceu, conforme as Escrituras, era a plenitude dos tempos, ou seja, tinha chegado o tempo de Deus para a manifestação do Messias, a solução não só para o povo criado posteriormente, conhecido até hoje como o povo judeu, mas para a humanidade, uma oferta de Deus, uma proposta de Deus para a humanidade. É tanto que neste último versículo da nossa leitura, João 7,38, Jesus diz: quem crê não tem aqui contemplação com raça, não tem contemplação com classe, não tem contemplação com gênero, aqui não exclui ninguém. Quem crê em mim, como diz a Escritura, é necessário entender. Quem crê em mim, como diz a Escritura, quem crê em mim, como está revelado. Quem crê em Jesus, como diz o bispo protestante ou aventureiro, o bispo idólatra ou feiticeiro, não tem nenhuma vantagem. Quem crê em Jesus, como diz o cabalista, você que nunca ouviu essa expressão, esse termo, melhor dizendo, cabalista, é um tipo de judeu feiticeiro que usa a cabala para querer adivinhar. A cabala é um livro, um dos muitos livros dos judeus, e ele prefere a cabala com os seus mistérios, com suas adivinhações, do que a Torá, que é a lei, a palavra de Deus. Então, quem crê em Jesus, como diz a cabala, pode se tornar um cabalo. Um cabalo. Misturando aqui com o espanhol, portanhol. É um cavalo em espanhol. Quem misturar, quem for buscar alguma coisa de informação com perversidade, com mentira, com falsidade, não vai ter nada. A promessa é para quem crê em Jesus Cristo, como diz a Escritura. E nós vimos ontem que os irmãos dizem: você não vai para essa festa? Eu não. Mas devia ir. Quem faz o que você faz deve se apresentar ao público. Deveria procurar ser conhecido, seus discípulos, inclusive. Jesus diz: o meu tempo não chegou, o de vocês está sempre preparado. Vocês não têm esta dependência que eu tenho do tempo. Eu preciso estar na dependência de Deus. Vocês não. A dependência da sinagoga é o suficiente. Mas eu não vou a esta festa. Eu não vou. Ainda não é chegada a minha hora. Passou poucos dias e Jesus foi certamente orientado a ir. Ele não fazia nada contra a vontade do Pai. E ele foi para chegar no último dia. Segundo os estudiosos, que nem judeus mesmo confirmam isto, porque não houve continuidade dos sacrifícios, mas segundo os estudiosos, no último dia da festa, os sacerdotes judeus, até a época de Jesus, que tinha o templo, que só foi destruído no ano 70,
No último dia da festa, um daqueles grandes sacrificadores, ou o sumo sacerdote, tomava uma vasilha com água, uma espécie de taça com água, e fazia uma libação, derramava aquela água, simbolizando a presença do Espírito de Deus, representando também a palavra de Deus que descedenta o ser humano. E ele fazia este ritual, segundo os estudiosos, que era uma libação. As libações poderiam ser feitas com sangue, libações com azeite, libações com vinho e libações com água. 4 elementos para fazer libação. Derramar aquilo na presença de Deus. No lugar de tomar o vinho, degustar o vinho, derramava na presença de Deus, mostrando que tinha satisfação espiritual nesta libação e não na deglutação. A outra forma era as outras libações era sangue de animais limpos para oferecer como se fosse sua própria vida. A água, representando também a pureza, o estar purificado, está limpo, e o azeite, representando a unção. O Senhor Jesus possivelmente conhecia isto, e no último dia ele diz: quem tem sede, vem a mim e beba. A maior de todas as ofertas seria a oferta de Jesus Cristo, para descedentar a alma humana. Então, meus amados, uma grandeza para nós. Jesus não foi consenso no seu tempo e não é consenso agora. Não é consenso. A palavra que ele dizia, buscar-me-eis e não me achareis, perturbou os ouvintes. Como é que vão buscar ele? Vão buscar ele para quê? Buscar para perturbar, buscar para ocupar, buscar para se certificar de alguma coisa. Mas ele estava falando da sua glorificação. Ele seria glorificado e não mais teria contato com os humanos no aspecto pessoal. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Me buscareis e não me achareis. E no último dia da festa, essa proposta. Quem tem sede, vem a mim e beba. Quem está sedento, venha a mim e receba graça. Quem está com a alma sequiosa, venha saciar. Que Deus abençoe os meus amados irmãos. Que Deus nos guarde, nos ajude e nos ensine a esperar e confiar na sua bondade e misericórdia. Hoje nós vamos suplicar a bênção do Senhor, orando pelos meus irmãos que estão sempre conosco. E hoje nós vamos apresentar a irmã Terezinha e a sua casa. A casa da Terezinha poucas pessoas. Tem uma filha casada, portanto tem o genro e o netinho, e uma filha solteira. Então vamos orar pela irmã Terezinha e a sua família. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido, que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, pela vida, pela salvação, pela comunhão, pela tua bondade. Obrigado, meu Senhor, pela tua instrução santa. Ó, Senhor, fala conosco, nós te louvamos, Pai, pela palavra santa, Senhor, que tu tens nos dado para orientar nossas vidas, nos guiar, meu Senhor, pelo caminho. Amado Pai, guarda a tua igreja, abençoando crianças, jovens e adultos. Agora te apresentamos a irmã Terezinha, toma ela em tuas santas mãos, meu Senhor, guarda a sua vida, dando graça e saúde. Abençoa, meu Senhor, a Giovana, toma em tuas santas mãos, ajuda a Rafaela e o Júnior e o seu filhinho José. Opera, meu Senhor, na vida dos meus irmãos,
dando a tua proteção. Fica conosco, Pai, nos dá um dia de paz. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.